E aí galera, tô eu aqui de novo para fazer o vídeo de resposta da semana. Vocês curtiram o vídeo da semana passada, teve gente que gostou. Então eu fui incumbida de fazer de novo o vídeo dessa semana. Vocês fizeram várias perguntas e claro que sempre críticas são bem-vindas, desde que seja para melhorar o vídeo para vocês, como ocorreram na semana passada. E como eu não gosto muito de enrolação, vamos partir logo para as perguntas, porque tem uma boa quantidade de perguntas dessa vez. Então vamos lá. A primeira é do Douglas Dario Vieira. Ele pergunta: o que você acha do Barba Negra ter 2 Akuma no Mi e se eu acho que o Luffy tem condições de derrotá-lo. Então, Douglas, desde da luta dele contra o Ace, eu tive essa leve suspeita que ele poderia fazer algo do gênero com relação a sugar o poder da Akuma no Mi. Porque se ele tinha o poder de inutilizar a Akuma no Mi do usuário, eu acho que ele poderia também sugar a energia e usar a Akuma no Mi a favor dele. Eu sempre pensei nisso. E logo em seguida o Oda mostrou que ele teria a condição realmente de sugar a Akuma no Mi de outro usuário. Mas tinha aquele porém de a pessoa não poder comer 2 Akuma no Mi, porque são 2 demônios dentro de um corpo, tem outras teorias. Mas como no caso do Teach, ele não come uma Akuma no Mi, ele só suga a energia da Akuma no Mi, talvez não tenha tido esse efeito nele, como ele tem o poder da Yami Yami no Mi, que é o poder da escuridão, que pode sugar tudo. Ele não tem esse efeito colateral nele. E eu sempre achei que realmente poderia ser algo do gênero. Ele poderia ter um poder parecido. Então não me foi muita surpresa, mas foi uma Akuma no Mi que desde o princípio foi dita como muito poderosa. E só ela ser capaz de sugar tudo, não diria que ela seria a mais poderosa. Teria que ter um acréscimo nessa brincadeira. E foi o acréscimo dele poder sugar outros Akumas no Mi, colocar nele, como ele também colocou em outros membros do bando dele. Porque assim que eles entram na Ilha dos Tritões, o Jinbei conversa com o Luffy e comenta que ele está procurando usuários de Akuma no Mi para sugar o poder deles. Então é capaz que ele esteja sugando para poder colocar na tripulação dele. E ele vai cada vez ficar mais poderoso. Essa é a intenção do Teach, para ele ser o vilão mais poderoso. Porque desde o início todo mundo tem aquele pensamento de o Barba Negra ser o vilão. Então nada mais correto do que ele ter bastante poder. Até porque não teria graça o Luffy lutar com uma pessoa que perderia rápido. Tem que ser uma luta difícil, como por exemplo foi a luta contra o Rob Lute. Tem que ser uma luta assim, épica. Então, passando para outra pergunta, você está perguntando se o Luffy tem condições de derrotar. Agora eu acho que não. Se o Luffy teve dificuldade em termos para derrotar o Rory na Ilha dos Tritões, eu acho que agora ele não estaria preparado para lutar contra o Teach. Talvez se ele estivesse com muita raiva, muito focado, mas eu acho que ele ainda tem que aprender muitas técnicas, muitas outras coisas para ele poder realmente lutar contra o Teach, tipo, de igual para igual. Eu acho que ele tem que evoluir bastante ainda, mas ele é nítido que ele tá bastante poderoso, mas eu acho que numa luta, até porque ele é protagonista, não tem como. O máximo que poderia fazer é ele tomar mais uma surra, como foi em Pell Down, pra mostrar a diferença de poder, e em seguida ele chegar e finalizar a brincadeira. Mas eu acho que sim, ele pode derrotar o Teach, sim, mas não agora. Depois de um pouquinho mais de experiência no novo mundo, porque ele tá chegando agora e ele não viu nada. Então ele tem que crescer um pouquinho ainda lá. Agora vamos pra outra. Josemar Lopes não. Ele perguntou o que significava vlog e já foi respondido. Então vamos pular para outra, que é o Lucas Nicole. E o Lucas Nicole está perguntando: mande a sua teoria sobre uma Akuma no Mi que pode vir a não ser do tipo Paramécias ou Logia. Então, Lucas, eu não tenho pensamento de uma Akuma no Mi que não seja do tipo Logia, Paramécia ou Zoan. Por quê? Eles dividiram nesses 3 tópicos e encaixaram todas as Akuma no Mi possíveis em uma delas. Por exemplo, a de veneno, que tipo assim, poderia, na minha opinião, pensei que fosse uma Logia, não é mais uma Paramécia. Mas eles encaixaram tudo muito certinho. Então, poxa, por exemplo, aquela do Drake, de se transformar num tiranossauro, entendeu? E, pô, encaixa no Zoan certinho. Então eles encaixaram tudo muito perfeitamente nessas 3 divisões. Então, assim, eu acho que eu não conseguiria pensar em uma outra divisão
para as Akumas no Mi. Eu acho que já estão muito bem encaixadas e sempre que você procura uma Akuma no Mi tipo impossível, você vai ver, não, tá encaixada certinho nesse tipo de Akuma no Mi. Então, eu particularmente não consigo criar uma outra divisão. Então eu não posso te dar isso agora. Enfim, espero que seja aceitável a minha resposta. A outra é do Emerson Júnior. Dentre do Flamengo e Luffy, quem ganha? Então, eu acho que o Luffy ganha. Com muita dificuldade, mas ganha. Porque é aquela, o Luffy passou 2 anos treinando com o Rayleigh. Ele é mal ou bem o imediato do Roger. E ele, tipo assim, só ter evoluído pouco não seria válido. Ele tem que evoluir bastante. E antes aqueles 2 anos de time skip, ele foi capaz de derrotar o Crocodile como o Shichibukai e sempre teve, assim, muito evoluído. Então, depois desses 2 anos, é muito mais necessário que ele esteja poderoso. E eu acho que o Doflamingo veio aparecer agora para mostrar o poder dele após os 2 anos. Porque aquela luta na Ilha dos Tritões foi uma luta, assim, meio parada, tipo... Foi nítido que o Luffy ia ganhar o tempo inteiro, porque a diferença de poder tava meio sinistra. A única coisa que eu achei meio, assim, ridícula foi eles deixarem o Luffy como se fosse fraco na luta final mesmo contra o Roger. Tipo, deixaram ele meio a desejar. Se desde o começo mostrou uma diferença grotesca de poder. Eu acho que tinha que ter seguido esse equilíbrio. Que, o Luffy é mais poderoso e acabou. Mas não, no finalzinho eles tentaram botar o Luffy com dificuldade na luta e eu não achei isso legal, porque tava nítida a diferença de poder. Mas eu acho que o Doflamingo vem aparecer agora, depois de tanto tempo, pra provar esse poder do Luffy depois desses 2 anos. Provar ao que ele foi treinado, entendeu? Pra quê? Qual o fundamento dele ter sido tão bem treinado? Qual foi o fundamento dele resistir há 2 anos sem os companheiros dele, logo depois de perder o irmão dele, pra poder ficar poderoso e proteger esses amigos dele, proteger as pessoas que ele tem pra ele, que ele ama, que ele quer junto dele. Então, tá aí, deve ser essa luta pra poder provar que ele evoluiu e, tipo, chegar no novo mundo com a moral que ele merece chegar. Tipo, derrotei o Joker, o grande cara do novo mundo, chegar com a moral dele, porque ele vai chegar no novo mundo como apenas um novato, entendeu? Então já tem que chegar mostrando, e eu acho que essa é a função do Doflamingo, chegar pra poder mostrar, fazer ele lutar com o Doflamingo e mostrar que ele tá aí pra chegar como um dos 4 imperadores e ser o rei dos piratas, entendeu? Então, acho que é isso. E vamos pra outra, que é do Mikael Castilho. O que você acha sobre a Bonnie estar grávida do Ace? Eu descarto totalmente essa possibilidade. Eu não sei, pode ser que seja. Mas eu não vi contato nenhum da Bonnie com o Ace, então não acredito. Mas pode ser, de repente, o Oda mostre que eles tiveram um contato que a gente não percebeu e faça, mas eu acho que aquela brincadeirinha de casal, blá blá blá, bonitinho, como seria, só aquela viagem nossa mesmo. Mas não acredito que seja não. Mas não vou descartar nenhuma hipótese, como eu disse, eu não sei o que se passa na cabeça do Oda e ele pode fazer N coisas, mas eu particularmente descarto. E a outra é do Eduardo Folgose. Por que você acha que o Barba Branca não quis saber como chegar em Laftel? Então, eu acho que o Barba Branca percebeu que... Porque na época que o Barba Branca estava lutando contra o Roger, que eles conversavam e tudo mais, o Roger, por exemplo, estava no final da vida dele, que o Roger estava morrendo, estava com aquela doença. E o Barba Branca sempre deixou nítido que a vontade dele, o intuito dele desde o começo era só constituir uma família. Era só ter pessoas que ele pudesse chamar de filhos, que ele tivesse um contato mais próximo. Eu acho que a ambição do Barba Branca nunca foi esse lance de ser o rei dos piratas. Tanto que ele era o cara que batia de frente com o Roger, porque ele era poderoso, mas ele não tinha essa ambição. Porque a ambição dele, como foi dito desde o começo, era essa: constituir família. Tanto que na morte dele, eles falam aquele comentário: nossa, como um pirata não se preocupa com riquezas? E até então todo mundo acha que o One Piece é riqueza, entendeu? Outros não, mas a maioria acha que é uma riqueza. Tanto que o Roger se despede dizendo que são tesouros, essas coisas. Então, eu acho que essa nunca foi a vontade do Shirohige. Eu acho que a vontade dele era realmente só
ter pessoas pra ele chamar de entes queridos, entendeu? Só isso. Tanto que ele apostou a vida dele toda, a tripulação dele inteira, pra poder salvar o Ace, entendeu? Um mero tripulante. E eu acho que era só essa a vontade dele, por isso que ele não se empenhou em ser o rei dos piratas, chegar em Laftel e buscar o One Piece. A próxima é do Gabriel Monteiro. O que você acha sobre o Jinbe se juntar aos Mugiwara? Então, eu não descarto a possibilidade de se juntar aos Mugiwara, como não descarta do Aokiji, como não descarto de N pessoas, exceto a do Bellamy, que citaram. Porque ele seria um outro integrante muito poderoso também, um ex-Shichibukai, teve a sua lenda e foi amigo do Luffy, desde o começo. Então, eu acho que seria bacana. Ele é uma pessoa super bacana, encaixa perfeitamente nos Mugiwara. Mas eu ainda tenho a expectativa de que não seriam só 10 companheiros que o Luffy vai buscar. Eu acho que ele vai encontrar mais alguém no caminho, até porque o One Piece ainda não tá no ápice. Ele vai fazer muita viagem aí no Novo Mundo. E ele pode encontrar pessoas, entendeu, a mais, que ele possa querer chamar pra tripulação dele. Mas eu acho que talvez o Jinbe entre sim, como 10º integrante, mas o Luffy chame mais alguém. Não feche apenas 10 integrantes. A vontade dele a princípio eram 10 integrantes, mas não disse que tinha que ser necessariamente só 10. Pode ser mais pessoas, entendeu? Então eu acho que ele pode sim chamar mais pessoas e não ter só a tripulação de 10. Mas o Jinbe como 10, não descarto realmente. E seria muito bacana, porque o Jinbe é muito sinistro. E ele é a fraqueza, ele tem a fraqueza do Luffy como vantagem pra ele. Porque ele é o cara que pode lidar com lutas na água, se der algum problema, que eles caiam no mar, ele pode realmente, tipo assim, se sair muito bem. Todos os outros que não comeram Akumas no Mi têm a facilidade de nadar, mas só isso. Ele não, ele é um tritão. E vai ser aquela diferença na tripulação dos Mugiwara. Ele vai trazer uma pessoa que todo mundo renega, que no caso é um tritão, junto deles, junto da tripulação deles. Vai acabar com esse tabuzinho de, não pode tritões se juntar com os humanos. Acabou, vai acabar isso. Então, eu acho que seria bacana. Mas vamos esperar pra ver como é que vai ser. E eu não sei se é tritões. Eu realmente tenho essa dúvida. Depois eu vou olhar. Mas como eu já fiz o vídeo antes de pesquisar, qualquer coisa vocês me corrijam. A outra é do Cauê Barbosa. E ele pergunta o que você acha do Bartolomeu. Então, cara, a Akuma no Mi dele é mais, tipo assim, conhecida no Japão, né? Assim, foi mais fundada por tradições do Japão, como aquela coisa de cruzar os dedos, você fazer barreiras, se proteger das coisas ruins. Então, foi baseada mais na tradição do Japão. Mas é uma tradição que todo mundo tem, aquele negócio de cruzar os dedos e as coisas darem certo, de pensamento positivo, as coisas darem certo. E eu achei a Akuma no Mi dele muito interessante. E mostrou que ele chegou aí pra representar. Então, vai ser, eu acho que uma pessoa muito difícil do Luffy derrotar, porque vai ser trabalhoso ele lutar com ele sem conseguir alcançar ele. Mas é aquela, Haki tá aí pra isso, entendeu? E ele é um cara sinistro, entendeu? E eu ainda acho que ele tem alguma outra necessidade atrás dessa busca pela Mera Mera no Mi. Eu acho que ele pode estar trabalhando pra outra pessoa. Como ele realmente falou, é pra aquela pessoa que eu quero levar com o Akuma no Mi, mas talvez não por um querer sentimental, mas acho que por um querer de interesses. Porque ele não parece ser um cara muito sentimental. Então, esperemos pra ver pra quem ele tá buscando essa Akuma no Mi dele. Então, a próxima é do Diego Braga. É isso mesmo. Você acha que o Luffy pode comer a Akuma no Mi, que era do Ace, ou só o Barba Negra é capaz de usar 2 Akumas no Mi? Então, não, ele não vai comer a Mera Mera no Mi porque ele não pode. Tem toda aquela coisa de, nossa, é perigoso e tudo mais. Pode ser que ele, vou comer porque o Luffy é louco. Ele pode falar, vou comer, vou testar a teoria e der certo, ele fica com o poder da Mera Mera no Mi e o poder da Gomu Gomu no Mi. Ia ser muito sinistro, mas eu acho que o Barba Negra é o único que consegue fazer isso por justamente o poder dele, como você mesmo falou. A habilidade dele é sugar outras Akuma no Mi, sugar a energia delas, incapacitar os usuários. Então, eu acho que é uma coisa só exclusiva do Barba Negra mesmo, mas pode ser que realmente o Luffy deu uma de louco
teste a teoria de que não pode comer 2 Akuma no Mi e com o poder da Mera no Mi. Ia ser muito bacana. Eu acho que o máximo que poderia acontecer também é ele levar a Akuma no Mi pra uma pessoa que ele confia muito na tripulação dele. Poderia ser o Zoro, que é o imediato dele, entendeu? E iria ficar um bando muito sinistro, porque ia ser alguém que teria uma Logia e uma Mera no Mi, cara. Então, talvez, mas não sei se ele comeria essa Akuma no Mi. Eu só acho que ele tá nesse desespero pra pegar porque ele tem medo que uma pessoa má pegue a Akuma no Mi do irmão dele, que foi uma pessoa tão boa pra ele, entendeu? Que ele considera uma pessoa realmente boa. Então, eu acho que a necessidade do Luffy da Mera no Mi é só essa, não é uma ambição própria. É só defender a Akuma no Mi de cair nas mãos de uma pessoa errada. Então, agora vamos pular pra outra. Nossa, tem muita pergunta. Kid versus Luffy. Quem você acha que leva? Cara, o Kid é meio sinistro. Ele é meio bolado. Eu acho que o Luffy tomaria umas porradinhas, mas eu acho que o Luffy levaria de boa, porque ele só consegue puxar os metais pra ele e tudo mais. E ele ia levar porrada pra caraca, o Luffy, com certeza. Mas eu acho que o Luffy levaria sim, e levaria numa boa, tipo, um pouquinho de dificuldade, mas representando. Caraca, tenho minha moral. Eu acho, né? Mas vamos lá, vamos esperar pra ver como é que vai ser. A próxima é Gabriel Moreira Rodrigues. No anime Toriko Koko, o Rei Celestial tem a visão tão aguçada que consegue ver a sombra da morte nas pessoas. Você acha que acontece o mesmo com o Bazil? Quem é Bazil? Não me lembro, juro. Juro, não me recordo desse nome. Eu respondi em outro vídeo, juro, que eu tenho que dar uma olhada, eu não lembro assim por nome. Não, eu não consigo lembrar. Depois eu respondo essa, desculpa, mas eu realmente não lembro. Vamos lá, Leonardo Pereira. Você acha que o Enel voltará a aparecer? Acho. Acho que ele voltará a aparecer sim. Porque o Enel foi uma luta, assim, muito crucial pro Luffy. Porque, beleza, que ele era o inimigo natural dele, mas ele era um cara mega poderoso. E eu acho que isso vai acrescentar mais ainda no currículo do Luffy, entendeu? Mais ainda na recompensa do Luffy, entendeu? Então eu acho que pode aparecer sim, tipo, você me derrotou, que nem o Bera me apareceu, aquele inútil. Então, falar, caraca, você me derrotou, causar mó pânico e o Luffy ter lá e chutar a bunda dele de novo. Porque, tipo assim, não mostrou ele sendo derrotado, mostrou ele indo atrás da missão dele, entendeu? Mal ou bem, depois de ter sido escrachado pelo Luffy, mas não descarto não, acho que ele pode voltar sim. E a outra é do Bruno Lopes. Quando será que mostrarão a recompensa do Shanks e do Mihawk? Qual a sua opinião aproximadamente quanto à cabeça deles? Cara, eu vi uma vez que a do Shanks valia aproximadamente 92 bilhões de berries. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que seria uma recompensa bem próxima, bem coerente, porque o cara é sinistro, ele é um dos Yonko, não seria menos do que isso. Não sei se é verdade, você pode pesquisar, de repente você encontra aí. Eu vi que era 92 bilhões, não sei. E a do Mihawk era quase isso, quase aproximando a casa do bilhão. Mas não... Era quase aproximando a casa do bilhão, era bilhão, mas bem menos do que a do Shanks. Mas eu não vi o valor exato. Mas deve ser papo tipo assim, uns 10 bilhões, porque o Mihawk é sinistro. Ele é o melhor espadachim do mundo, ele é um Chichibukai, ele é várias paradas. Então a recompensa dele tem que ser muito alta. E ele já lutou várias vezes com o Shanks páreo a páreo. E ele tem a moral dele. Então eu acho que seria uma recompensa bem alta. Mas o meu palpite é esse, eu não sei. Se é verdade, vamos esperar aparecer aí pra gente descobrir. Mas a do Shanks eu vi que era 92 bilhões. Você pesquisa, de repente você encontra. E eu acho que essa é a última pergunta. E eu tô certa. Então, galera, finalizamos aqui. Foram bastante perguntas pra vocês, como vocês viram. E eu espero que vocês mandem mais e mais e mais. E espero que vocês tenham gostado, que eu tenha respondido tudo direitinho. E é isso aí. Valeu. Até a próxima.